Em um mundo onde a busca por significado transcende o tempo, o dia de Pentecostes emerge como um farol de mistério e revelação. Imagine um dia em que barreiras linguísticas se desintegram e o divino toca o humano de forma palpável. Este evento, muitas vezes envolto em debates e interpretações, não é apenas uma curiosidade da história, mas uma janela para o sobrenatural. Enquanto muitos se perguntam sobre a autenticidade e o impacto desse dia, outros encontram nele uma fonte de fé renovada e inspiração. O Pentecostes nos desafia a questionar o que sabemos sobre comunicação e espiritualidade, oferecendo uma recompensa rápida de entendimento e conexão. Em meio a um mundo dividido, ele nos lembra do poder da unidade e da promessa de transformação. Prepare-se para explorar as profundezas deste mistério, onde cada revelação nos aproxima da compreensão do divino em nossas vidas cotidianas. No coração de Jerusalém, sob o manto do céu azul, um mistério se desenrolava, intrigando mentes e corações. Era o dia de Pentecostes, um momento de revelação e transformação. Para a comunidade cristã nascente, este evento não era apenas uma curiosidade da história, mas um marco de fé e promessa. Jesus, em suas palavras finais, havia deixado uma promessa. O Espírito Santo viria, trazendo consigo dons e maravilhas. E assim, naquele dia memorável, as línguas estranhas se tornaram o símbolo de uma nova era. Os apóstolos, reunidos em um só lugar, aguardavam com expectativa e talvez uma pitada de ansiedade. A cidade de Jerusalém, fervilhante de peregrinos de todas as partes, era um caldeirão de culturas e línguas. A promessa de Jesus ecoava em seus corações, como uma melodia antiga que ressoava com esperança e determinação. Eles sabiam que algo extraordinário estava prestes a acontecer, algo que mudaria o curso da história e a percepção da fé. Quando o Espírito Santo finalmente desceu, foi como se uma tempestade de fogo e som tivesse invadido o recinto. Línguas de fogo pousaram sobre cada um dos apóstolos, e eles começaram a falar em línguas que nunca haviam aprendido. Este fenômeno não era apenas uma curiosidade da história, mas uma manifestação poderosa da presença divina. Os presentes ficaram maravilhados, alguns perplexos, outros céticos, mas todos profundamente impactados por essa experiência sobrenatural. Este evento não apenas cumpriu a promessa de Jesus, mas também inaugurou uma nova fase para a comunidade cristã. As línguas estranhas, vistas por muitos como um fenômeno inexplicável, tornaram-se um sinal de unidade e poder espiritual. A partir desse momento, os apóstolos foram impulsionados a espalhar a mensagem de amor e salvação, cruzando fronteiras e superando barreiras linguísticas. E assim, o enigma das línguas estranhas continua a inspirar e desafiar, convidando-nos a explorar as profundezas da fé e da história. Jerusalém, uma cidade pulsante de vida e espiritualidade, estava repleta de peregrinos que haviam viajado de todos os cantos do mundo conhecido. Era um ponto de encontro de culturas, uma tapeçaria rica de tradições e línguas. Naquele tempo, a cidade era um verdadeiro caldeirão de expectativas e tensões, especialmente durante o Pentecostes, uma das festas mais aguardadas. Os apóstolos, entre a multidão, sentiam a atmosfera elétrica, uma sensação que prenunciava mudanças profundas. Os apóstolos e seus seguidores estavam reunidos, imersos em oração e reflexão, aguardando o cumprimento da promessa de Jesus. O ambiente era carregado de uma expectativa silenciosa, quase palpável. Eles não estavam apenas esperando, estavam se preparando, mental e espiritualmente, para o que acreditavam ser uma nova era. A presença deles em Jerusalém, no meio de tamanha diversidade, era um testemunho de sua fé inabalável e de sua missão iminente. As expectativas eram altas, mas também havia incerteza. A cidade, com suas ruas estreitas e mercados movimentados,
era um lugar de encontros e desencontros. Os seguidores de Jesus estavam cientes dos desafios que enfrentariam, tanto de fora quanto de dentro de sua própria comunidade. No entanto, havia uma determinação silenciosa entre eles, uma fé que os unia e os fortalecia, prontos para enfrentar o desconhecido com coragem e convicção. A tensão no ar era quase tangível, e não apenas entre os apóstolos. A cidade inteira parecia estar à beira de uma revelação. Aqueles que estavam lá, presentes naquele momento crucial, sabiam que estavam prestes a testemunhar algo extraordinário. Era como se o próprio destino estivesse prestes a se desenrolar diante de seus olhos, uma curiosidade da história que ecoaria através dos tempos. E assim, no meio dessa expectativa e tensão, o cenário estava pronto para a vinda do Espírito Santo. Naquele dia singular, o silêncio da espera foi rompido por um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde os apóstolos estavam reunidos. Era um som que não apenas preenchia o espaço físico, mas também alcançava as profundezas da alma, despertando uma sensação de assombro e reverência. Os sinais visíveis e audíveis do evento eram inegáveis, como se a própria natureza estivesse testemunhando a chegada de algo divino. A curiosidade da história se manifestava ali, entre aqueles que estavam prestes a se tornar os mensageiros de uma nova era. Os presentes, inicialmente atônitos, logo perceberam que estavam vivenciando algo que transcenderia o tempo e o espaço. As reações variavam entre o espanto e a admiração, mas uma coisa era certa: ninguém saiu dali da mesma forma que entrou. O impacto imediato nos apóstolos foi transformador. Eles, que antes estavam cheios de dúvidas e temores, agora se viam imbuídos de uma coragem e determinação renovadas. Era como se cada um deles tivesse sido tocado por uma força invisível, mas palpável, que os preparava para a missão que estava por vir. Com a descida do Espírito Santo, os apóstolos experimentaram uma transformação interior que se refletiu em suas ações e palavras. Eles começaram a falar em línguas que nunca haviam aprendido, comunicando-se de maneira que todos os presentes podiam entender, independentemente de sua origem ou língua materna. Este fenômeno linguístico, mais do que uma curiosidade da história, era uma demonstração poderosa do poder de Deus em unir e capacitar seus seguidores. A diversidade de línguas, em vez de ser uma barreira, tornou-se um meio de conexão e compreensão. O impacto do evento não se limitou apenas aos apóstolos. A multidão que se aglomerou ao redor, atraída pelo som e pela visão das línguas de fogo, ficou maravilhada. Eles testemunharam uma demonstração tangível do poder divino, algo que desafiava explicações racionais e convidava à reflexão espiritual. A vinda do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes não foi apenas um evento isolado, mas o início de um movimento que mudaria o curso da história. E assim, a narrativa continua, com os apóstolos prontos para levar a mensagem de esperança e salvação ao mundo. Naquele momento inesquecível, línguas como de fogo apareceram e pousaram sobre cada um dos apóstolos. Este símbolo, carregado de significado e mistério, representava não apenas a presença divina, mas também a purificação e o poder. As chamas, dançando sobre suas cabeças, eram uma manifestação visível do invisível, um sinal de que algo extraordinário estava acontecendo. Para os apóstolos, este era um chamado à transformação, uma renovação que os preparava para a missão que se estendia além das fronteiras conhecidas. A transformação dos apóstolos foi profunda e imediata. Onde antes havia dúvida e hesitação, agora havia coragem e clareza de propósito. As línguas de fogo não apenas iluminavam o ambiente, mas também acendiam uma chama interior em cada um deles. Era como se cada apóstolo tivesse sido tocado por uma força que os impulsionava a agir, a falar, a compartilhar a mensagem de amor
e esperança que haviam recebido. Esta experiência de falar em línguas não era apenas um fenômeno linguístico, mas uma expressão de conexão espiritual. Os apóstolos, agora capacitados por este dom divino, começaram a falar de maneira que todos os presentes pudessem entender. Cada palavra que saía de suas bocas era carregada de significado, transcendendo as barreiras linguísticas e culturais. Esta habilidade de comunicar-se em diversas línguas era uma demonstração do poder unificador do Espírito Santo, que transformava a diversidade em uma riqueza de entendimento e comunhão. Assim, o que poderia ser visto como uma curiosidade da história tornou-se um testemunho da unidade na diversidade. A experiência das línguas de fogo deixou uma marca indelével não apenas nos apóstolos, mas em todos os que testemunharam aquele momento. Era um lembrete poderoso de que, mesmo nas diferenças, há algo que pode nos unir e nos fortalecer. Este evento, repleto de simbolismo e significado, continua a inspirar e desafiar aqueles que buscam compreender o mistério da fé e da comunicação divina. E assim, o legado das línguas de fogo persiste, convidando-nos a explorar as profundezas do espírito e da história. O fenômeno das línguas estranhas, ocorrido no dia de Pentecostes, deixou todos os presentes maravilhados e intrigados. Era como se uma sinfonia de vozes tivesse se formado, cada uma ressoando em uma língua diferente, mas todas em perfeita harmonia. Este evento não era apenas uma curiosidade da história, mas uma demonstração tangível do poder divino em ação. O que para alguns poderia parecer caos, na verdade, era uma orquestração divina, onde cada língua representava uma peça crucial do quebra-cabeça da comunicação universal. Os testemunhos daqueles que presenciaram o evento são variados e ricos em detalhes, cada um trazendo sua própria perspectiva sobre o que aconteceu. Alguns relataram sentir uma paz profunda, enquanto outros foram tomados por um senso de urgência e propósito. As línguas estranhas não eram apenas palavras sem sentido. Elas carregavam mensagens de esperança, amor e transformação. Para muitos, ouvir sua própria língua falada por aqueles que nunca a tinham aprendido foi uma experiência que desafiava a lógica e inspirava a fé. Interpretações teológicas e culturais sobre este fenômeno foram abundantemente debatidas ao longo dos séculos. Para alguns, as línguas estranhas simbolizam a universalidade da mensagem cristã, transcendendo barreiras culturais e linguísticas. Outros veem nelas um sinal do poder do Espírito Santo, capaz de unificar e transformar. Este evento, repleto de simbolismo, continua a ser uma fonte de inspiração e reflexão para teólogos, historiadores e fiéis, cada um buscando compreender o mistério que envolve as línguas estranhas. O fenômeno das línguas estranhas no Pentecostes não apenas marcou um momento crucial na história da Igreja, mas também lançou as bases para a expansão do cristianismo. A capacidade de comunicar-se em diversas línguas permitiu que os apóstolos levassem sua mensagem a diferentes povos e culturas. Esta habilidade, vista por muitos como um dom divino, foi fundamental para a propagação da fé cristã, transformando o que poderia ser visto como uma simples curiosidade da história em um catalisador para uma mudança global. Naquele dia inesquecível, a multidão que se reunia ao redor dos apóstolos estava repleta de uma mistura de emoções. A confusão e o espanto eram palpáveis, como se cada pessoa estivesse tentando compreender o que seus olhos e ouvidos testemunhavam. Para muitos, ouvir suas próprias línguas sendo faladas por galileus era um evento que desafiava as explicações racionais. Este encontro de culturas e línguas, uma verdadeira curiosidade da história, era ao mesmo tempo um convite à reflexão e ao questionamento. As acusações de embriaguez rapidamente surgiram entre aqueles que buscavam uma explicação mais mundana para o que viam. Afinal, como poderia um grupo de homens
sem formação linguística, falar em tantas línguas diferentes? Esta reação, embora cética, era compreensível em um contexto onde o sobrenatural desafiava a lógica cotidiana. No entanto, para outros, o que acontecia ali era uma prova irrefutável do poder divino, um sinal de que algo maior estava em ação. A curiosidade e a busca por explicações moviam muitos dos presentes a se aproximarem ainda mais, desejosos de entender o significado por trás das línguas estranhas. Para aqueles que tinham o coração aberto, o evento era uma oportunidade de transformação e renovação espiritual. Eles viam nas palavras dos apóstolos não apenas um fenômeno inexplicável, mas uma mensagem de esperança e salvação. Este desejo de compreender e participar do que estava acontecendo era um testemunho do impacto profundo que o Pentecostes teve sobre todos os que ali estavam. As reações da multidão, variando do ceticismo à fé, refletem a complexidade do evento e seu significado duradouro. Este dia, que começou como uma celebração tradicional, transformou-se em um marco espiritual que continua a ressoar através dos tempos. A mistura de confusão, espanto e curiosidade da história que se desenrolava diante deles deixou uma marca indelével, não apenas nos que estavam presentes, mas em toda a narrativa da fé cristã. E assim, o mistério das línguas estranhas continua a desafiar e inspirar aqueles que buscam entender a profundidade do divino. Quando Pedro se levantou para falar, a multidão estava em um estado de expectativa mista de curiosidade e ceticismo. Com uma voz firme e cheia de convicção, ele começou a explicar o que estava acontecendo, dissipando as dúvidas e as acusações de embriaguez. Pedro, com sua eloquência natural, guiou os ouvintes através de uma narrativa que conectava o evento atual às profecias antigas. Ele trouxe à tona as palavras de Joel, um profeta venerado que havia predito a efusão do Espírito Santo, transformando o que parecia ser uma curiosidade da história em uma revelação divina. Pedro não apenas defendeu o que estava acontecendo, mas também ofereceu uma interpretação profunda e acessível. Ele explicou que as línguas faladas eram um sinal do cumprimento das promessas divinas, um testemunho de que Deus estava agindo no mundo de maneira nova e poderosa. Ao citar as profecias do Antigo Testamento, ele não apenas validava o evento, mas também convidava seus ouvintes a reconsiderar suas próprias crenças e expectativas. Este discurso foi mais do que uma defesa. Foi um convite à transformação pessoal e espiritual. O chamado à conversão feito por Pedro foi direto e impactante. Ele desafiou a multidão a se arrepender e ser batizada em nome de Jesus Cristo, prometendo que eles também receberiam o dom do Espírito Santo. Este apelo, carregado de urgência e promessa, tocou muitos corações, levando milhares a darem um passo de fé. O discurso de Pedro não apenas esclareceu o evento, mas também catalisou uma onda de conversão que solidificou a nascente comunidade cristã. Era como se cada palavra dele fosse uma semente plantada no solo fértil do coração humano. A defesa e explicação de Pedro transformaram o caos inicial em clareza e propósito. Ele conseguiu, através de suas palavras, unir a multidão em torno de uma visão comum, uma nova compreensão do que significava ser parte do plano divino. Este momento, repleto de emoção e significado, continua a ser um exemplo poderoso de comunicação eficaz e inspiradora. E assim, o discurso de Pedro se tornou um marco, não apenas na história do Pentecostes, mas na própria narrativa da fé cristã, ressoando através dos séculos como um chamado à ação e à fé. O impacto do discurso de Pedro foi imediato e profundo, reverberando através da multidão como uma onda de renovação espiritual. As palavras dele, carregadas de paixão e verdade, tocaram os corações de milhares de ouvintes, levando-os a uma reflexão profunda sobre suas vidas e crenças. Naquele dia,
aproximadamente 3.000 pessoas decidiram abraçar a mensagem de Pedro, sendo batizadas e se juntando à comunidade cristã. Este momento de conversão em massa não foi apenas uma curiosidade da história, mas um testemunho do poder transformador da fé e da palavra. Os batismos, realizados em meio à alegria e à celebração, simbolizavam não apenas uma mudança de crença, mas um renascimento espiritual. Cada pessoa que descia as águas estava declarando publicamente sua nova aliança com Cristo e seu compromisso com a nova comunidade de fé. Este ato de fé coletiva solidificou os laços entre os novos convertidos, criando uma sensação de unidade e propósito comum. A formação da primeira comunidade cristã foi um marco significativo, um testemunho da capacidade do Espírito Santo de unir pessoas de origens diversas em uma só família espiritual. A formação desta comunidade não foi apenas um evento religioso. Foi um movimento social que desafiou as normas e expectativas da época. Dentro dessa nova comunidade, os valores de amor, compaixão e partilha eram vividos de maneira prática e diária. Este novo modo de vida, baseado nos ensinamentos de Jesus, oferecia uma alternativa radical à sociedade da época, promovendo a igualdade e a justiça. A comunidade cristã inicial se tornou um exemplo vivo do que significa viver em comunhão, inspirando outros a buscar a mesma transformação. A conversão em massa no Pentecostes foi mais do que um evento isolado. Foi o início de uma transformação global que continua a impactar vidas até hoje. Este momento de renovação espiritual lançou as bases para a expansão do cristianismo, que se espalharia por todo o mundo conhecido. A mensagem de amor e esperança, tão poderosamente proclamada por Pedro, continua a ressoar através dos tempos, convidando cada nova geração a abraçar a fé e a viver de acordo com seus princípios. E assim, o legado do Pentecostes persiste, inspirando e desafiando aqueles que buscam compreender o poder da fé e da comunidade. As interpretações sobrenaturais do evento de Pentecostes variam amplamente, refletindo a profundidade e a complexidade do que ocorreu. Para muitos, o derramamento do Espírito Santo foi uma manifestação direta da presença divina, um sinal de que o céu havia se aberto para tocar a terra. Esta visão enxerga o Pentecostes como um ponto de inflexão na história espiritual da humanidade, onde o divino se fez palpável de maneira inédita. Não era apenas uma curiosidade da história, mas uma revelação que continua a inspirar e desafiar a compreensão humana. Dentro da fé cristã, o papel do Espírito Santo é visto como central e transformador. Ele é o Consolador prometido por Jesus, aquele que guia, ensina e fortalece os fiéis. A presença do Espírito Santo no Pentecostes é interpretada como o cumprimento desta promessa, um dom que capacita os crentes a viverem de acordo com os princípios do Evangelho. Esta presença contínua do Espírito é o que muitos acreditam ser a fonte de poder e inspiração para a vida cristã, uma força que une e transforma comunidades ao redor do mundo. Comparações com outras experiências místicas ao longo da história também são frequentes, destacando o Pentecostes como parte de um fenômeno mais amplo de encontros divinos. Relatos de experiências transcendentais, onde o divino se revela de maneira poderosa e pessoal, são encontrados em diversas culturas e tradições religiosas. Estes eventos, embora distintos em contexto e forma, compartilham a característica comum de desafiar a lógica e inspirar a fé. O Pentecostes, assim, é visto como uma expressão única e poderosa deste tipo de experiência mística. As interpretações sobrenaturais do Pentecostes continuam a ser uma fonte de debate e reflexão teológica. Para alguns, elas oferecem uma compreensão mais profunda do relacionamento entre o divino e o humano, uma visão de como o Espírito Santo opera no mundo. Para outros, elas são um convite a explorar o mistério da fé e a buscar uma conexão mais profunda com o sagrado.
Este evento, com sua rica tapeçaria de significado e simbolismo, permanece um enigma que continua a fascinar e inspirar aqueles que buscam entender o poder e o propósito do Espírito Santo na história humana. O Pentecostes, com seu rico simbolismo e impacto espiritual, encontrou expressões vibrantes na arte e na literatura ao longo dos séculos. Artistas de diferentes épocas e estilos buscaram capturar a essência desse evento transformador, traduzindo sua mística em imagens e palavras que ressoam com profundidade e beleza. Pinturas famosas, como as de El Greco, retratam o momento com cores vivas e gestos dramáticos, enquanto esculturas e vitrais em catedrais por toda a Europa imortalizam a descida do Espírito Santo como uma curiosidade da história que continua a inspirar a imaginação. Na literatura, o Pentecostes tem sido um tema recorrente, explorado por poetas e escritores que buscam capturar seu significado espiritual e cultural. Obras literárias, desde poemas devocionais até romances históricos, têm usado o evento como um pano de fundo para explorar temas de transformação, fé e unidade. Autores como John Milton e T.S. Eliot incorporaram referências ao Pentecostes em seus escritos, usando a metáfora das línguas de fogo para simbolizar iluminação e inspiração divina. A literatura, assim, se torna um meio poderoso de meditar sobre o impacto duradouro desse evento. A música também desempenhou um papel crucial na interpretação e celebração do Pentecostes. Composições corais e hinos, como Veni Creator Spiritus, têm sido entoados em igrejas ao redor do mundo, evocando o espírito de renovação e esperança que o evento simboliza. Compositores clássicos e contemporâneos, inspirados pela narrativa bíblica, criaram obras que capturam a majestade e a emoção do Pentecostes, traduzindo sua essência em harmonias que elevam a alma. A música, com sua capacidade de tocar o coração, continua a ser uma ponte entre o divino e o humano. O legado cultural do Pentecostes, manifestado na arte, literatura e música, é uma prova de seu impacto duradouro e universal. Este evento, que começou como uma manifestação espiritual em Jerusalém, transcendeu tempo e espaço para se tornar uma fonte de inspiração criativa. Através dessas expressões artísticas, o Pentecostes continua a desafiar, inspirar e unir pessoas de diferentes culturas e tradições, mantendo viva a mensagem de unidade e renovação que ele representa. E assim, a arte e a literatura se tornam guardiãs deste mistério sagrado, perpetuando seu significado para as gerações futuras. Na teologia moderna, o Pentecostes continua a ser um ponto focal de reflexão e debate, desafiando teólogos a explorar seu significado profundo e duradouro. Este evento, que marcou o nascimento da Igreja Cristã, é visto como um catalisador de transformação espiritual e social. As reflexões teológicas contemporâneas buscam entender como a efusão do Espírito Santo no Pentecostes pode ser aplicada às realidades do mundo atual, oferecendo uma visão renovada de fé e prática. A curiosidade da história encontra-se aqui, em como este evento antigo ainda ressoa nas questões de hoje. O significado do Pentecostes hoje é interpretado de várias maneiras, cada uma refletindo as preocupações e esperanças da era moderna. Para alguns, ele simboliza a necessidade de unidade e compreensão em um mundo fragmentado por divisões culturais e sociais. Para outros, representa o chamado à ação e ao testemunho, inspirando os fiéis a viverem suas crenças de maneira ativa e visível. A teologia moderna vê o Pentecostes não apenas como um evento passado, mas como uma fonte contínua de inspiração e desafio para a Igreja e seus seguidores. Os debates sobre o fenômeno das línguas, que foram tão centrais no Pentecostes, continuam a gerar discussões teológicas. Alguns veem este dom
como um sinal de autenticidade espiritual, enquanto outros o interpretam como uma metáfora para a comunicação e a conexão entre diferentes culturas e povos. Estas discussões refletem a diversidade de pensamento dentro da teologia moderna, onde o Pentecostes é estudado não apenas como um evento histórico, mas como uma realidade dinâmica que continua a moldar a fé e a prática cristã. O Pentecostes, em sua rica complexidade, oferece à teologia moderna uma oportunidade de explorar questões fundamentais sobre o papel do Espírito Santo na vida dos crentes e na missão da Igreja. Ele desafia teólogos e fiéis a reconsiderarem suas próprias experiências de fé à luz deste evento transformador. Através de uma compreensão mais profunda do Pentecostes, a teologia moderna busca não apenas preservar a tradição, mas também renovar a fé em um mundo em constante mudança. E assim, o Pentecostes permanece uma fonte vital de inspiração e renovação espiritual. Nos dias atuais, as experiências de línguas estranhas continuam a ser uma parte vibrante e, por vezes, controversa da prática cristã, especialmente entre grupos e movimentos pentecostais. Estes movimentos, que enfatizam a experiência direta e pessoal do Espírito Santo, veem o dom de línguas como uma manifestação contínua do poder divino. Para muitos fiéis, falar em línguas é uma expressão de devoção e conexão espiritual, uma curiosidade da história que se perpetua como um sinal tangível da presença de Deus em suas vidas cotidianas. Relatos de experiências modernas com línguas estranhas são variados e refletem uma ampla gama de interpretações e significados. Para alguns, é uma forma de oração pessoal e íntima, um meio de se comunicar com o divino além das limitações da linguagem humana. Para outros, é um dom que fortalece a comunidade, unindo os fiéis em uma experiência compartilhada de fé e adoração. Estes relatos, embora diversos, compartilham a convicção de que o Espírito Santo continua a operar de maneira poderosa e transformadora no mundo de hoje. Controvérsias e críticas em torno do fenômeno das línguas estranhas também persistem, refletindo a complexidade e a diversidade de opiniões dentro da cristandade. Alguns críticos questionam a autenticidade dessas experiências, sugerindo explicações psicológicas ou socioculturais. Outros veem nelas um potencial para divisões dentro da Igreja, especialmente quando diferentes interpretações e práticas entram em conflito. No entanto, para muitos, as línguas estranhas permanecem uma expressão válida e significativa de fé, desafiando os crentes a explorar o mistério do divino em suas vidas. Os grupos e movimentos pentecostais, com seu foco no Espírito Santo e nas experiências carismáticas, continuam a crescer e a influenciar a paisagem religiosa global. Eles oferecem uma visão de fé que é ao mesmo tempo dinâmica e pessoal, convidando os fiéis a experimentar o poder de Deus de maneira direta e imediata. Através das línguas estranhas, eles encontram uma conexão com o Pentecostes e sua promessa de renovação espiritual, mantendo viva a tradição enquanto exploram novas formas de expressão e adoração. E assim, o fenômeno das línguas continua a ser uma fonte de inspiração e desafio para os crentes de hoje. O fenômeno das línguas estranhas, tão central ao Pentecostes, também tem atraído o interesse da ciência, que busca entender suas origens e significados. Explicações científicas e psicológicas têm sido propostas para decifrar este enigma linguístico, abordando-o sob a luz de estudos neurológicos e comportamentais. Alguns pesquisadores sugerem que a glossolalia, como é formalmente conhecida, pode ser uma expressão do subconsciente, uma forma de liberar emoções reprimidas através de um discurso aparentemente sem sentido. Esta abordagem científica oferece uma perspectiva intrigante sobre uma curiosidade da história que continua a intrigar tanto crentes
quanto céticos. Estudos sobre glossolalia têm explorado como o cérebro processa essa forma única de linguagem, examinando padrões de atividade cerebral durante episódios de fala em línguas. Os resultados indicam que, durante essas experiências, certas áreas do cérebro associadas à linguagem convencional são menos ativas, enquanto outras, relacionadas à emoção e à autoexpressão, são mais engajadas. Estes achados sugerem que a glossolalia pode ser uma forma de comunicação que transcende a linguagem racional, permitindo uma conexão mais direta com o emocional e o espiritual. O papel da fé e da sugestão também é considerado crucial na experiência das línguas estranhas. Para muitos praticantes, o contexto religioso e a expectativa de uma experiência espiritual são fatores que influenciam profundamente a ocorrência da glossolalia. A sugestão, tanto autoimposta quanto comunitária, pode criar um ambiente propício para que o fenômeno ocorra, reforçando a crença de que o Espírito Santo está presente e ativo. Este aspecto psicológico da experiência é uma área de interesse contínuo, onde ciência e fé se encontram e se desafiam mutuamente. Apesar das explicações científicas, o fenômeno das línguas continua a ser um mistério que inspira tanto a investigação acadêmica quanto a devoção religiosa. Para muitos, ele permanece uma expressão autêntica do poder divino, uma manifestação que transcende explicações racionais e desafia a compreensão humana. A ciência, com suas ferramentas e métodos, oferece uma janela para explorar este fenômeno, mas não esgota seu significado espiritual. Assim, o diálogo entre ciência e fé continua, cada um contribuindo para uma compreensão mais rica e completa do que significa falar em línguas. O Pentecostes, com sua poderosa demonstração de diversidade linguística, é frequentemente celebrado como um símbolo de unidade em meio à diversidade. Este evento, onde pessoas de diferentes culturas e línguas se entenderam através da intervenção do Espírito Santo, destaca a beleza e a força que emergem quando as diferenças são transcendidas. Em um mundo frequentemente dividido por barreiras culturais e linguísticas, o Pentecostes serve como um lembrete de que a verdadeira compreensão e comunhão são possíveis. Esta curiosidade da história continua a inspirar aqueles que buscam construir pontes em vez de muros. A diversidade de línguas e culturas presentes no Pentecostes reflete a riqueza da criação divina e a capacidade do Espírito Santo de unir o que parece separado. Este evento é uma demonstração de que a unidade não significa uniformidade, mas sim uma celebração das diferenças que nos tornam únicos. No contexto atual, onde a globalização e a migração trazem desafios e oportunidades, o Pentecostes oferece uma visão de como podemos viver em harmonia, respeitando e valorizando as contribuições de cada cultura e língua. A mensagem de unidade e compreensão do Pentecostes tem aplicações práticas na sociedade atual, onde a comunicação intercultural é mais importante do que nunca. Em ambientes de trabalho diversificados, por exemplo, a habilidade de entender e valorizar diferentes perspectivas é crucial para o sucesso. O Pentecostes nos ensina que, ao abraçarmos a diversidade, podemos criar comunidades mais coesas e inovadoras. Este princípio pode ser aplicado em escolas, empresas e organizações, promovendo um ambiente onde todos se sintam incluídos e valorizados. O Pentecostes, como símbolo de unidade, continua a desafiar e inspirar aqueles que buscam viver de acordo com seus princípios. Ele nos convida a olhar além das aparências e a buscar a conexão que nos une como seres humanos. Este evento histórico, com sua mensagem de amor e compreensão, permanece relevante em um mundo que ainda luta com divisões e conflitos. E assim, o Pentecostes nos lembra que, através do Espírito Santo, podemos encontrar a força para superar nossas diferenças e trabalhar juntos por um futuro mais unido e pacífico.
As controvérsias históricas em torno do Pentecostes são tão antigas quanto o próprio evento, refletindo a complexidade e a profundidade de seu impacto. Desde os primeiros dias da Igreja, debates sobre a autenticidade dos relatos bíblicos e a interpretação das línguas estranhas têm gerado discussões acaloradas. Alguns estudiosos questionam a veracidade dos relatos, sugerindo que podem ter sido embelezados ou reinterpretados ao longo dos séculos. Esta curiosidade da história continua a intrigar teólogos e historiadores, que buscam discernir o que realmente aconteceu naquele dia memorável. Interpretações divergentes ao longo dos séculos têm contribuído para a riqueza e a diversidade do pensamento cristão, mas também para divisões dentro da Igreja. Enquanto alguns veem o Pentecostes como um evento literal e milagroso, outros o interpretam de maneira simbólica, como uma metáfora para a unidade e a transformação espiritual. Estas diferenças de interpretação refletem a amplitude do cristianismo e a maneira como ele se adapta a diferentes contextos culturais e históricos. O Pentecostes, assim, se torna um ponto de partida para um diálogo contínuo sobre a natureza da fé e da experiência religiosa. O impacto das controvérsias na fé cristã é significativo, desafiando os crentes a aprofundarem sua compreensão e a fortalecerem sua convicção. Para alguns, as dúvidas e debates são uma oportunidade de crescimento espiritual, um convite a explorar as raízes de sua fé de maneira mais profunda e reflexiva. Para outros, as controvérsias podem ser uma fonte de incerteza, levando a questionamentos sobre a própria essência do cristianismo. No entanto, é precisamente através deste processo de questionamento e busca que muitos encontram uma fé mais robusta e resiliente. As controvérsias históricas em torno do Pentecostes, longe de enfraquecerem a mensagem do evento, destacam sua relevância contínua e seu poder de inspirar reflexão e diálogo. Elas nos lembram que a fé não é um conjunto de respostas prontas, mas uma jornada de descoberta e crescimento. Ao enfrentar essas questões com honestidade e abertura, os crentes são convidados a participar de uma tradição viva que continua a evoluir e a se enriquecer. E assim, o Pentecostes permanece um mistério que desafia e inspira, convidando cada nova geração a explorar suas profundezas e a descobrir seu significado pessoal e coletivo. O Pentecostes, com sua rica tapeçaria de significado espiritual, encontra paralelos em diversas tradições religiosas ao redor do mundo. Muitas religiões possuem eventos ou festivais que celebram a renovação espiritual e a comunicação divina, destacando a universalidade da busca humana por conexão com o sagrado. Comparações com eventos similares em outras religiões revelam uma curiosidade da história: a maneira como diferentes culturas expressam experiências místicas e espirituais que transcendem o tempo e o espaço. Estes paralelos oferecem uma oportunidade para o diálogo interreligioso e para a exploração das verdades comuns que nos unem. O diálogo interreligioso, inspirado por eventos como o Pentecostes, promove a compreensão e o respeito mútuo entre diferentes tradições de fé. Ao reconhecer as semelhanças entre suas experiências espirituais, os praticantes de diferentes religiões podem encontrar um terreno comum que transcende as diferenças doutrinárias. Este diálogo não apenas enriquece a compreensão teológica, mas também fortalece os laços de comunidade e cooperação em um mundo cada vez mais interconectado. O Pentecostes, assim, se torna um ponto de partida para a construção de pontes entre diferentes tradições espirituais. Lições aprendidas do Pentecostes e de eventos similares em outras religiões destacam a importância da abertura e da receptividade ao divino. Estas experiências nos ensinam que, independentemente das diferenças culturais e religiosas, há um desejo universal de transcendência e renovação espiritual.
Elas nos convidam a explorar novas formas de expressão e adoração, enriquecendo nossa própria prática espiritual através do aprendizado com os outros. Este intercâmbio de ideias e experiências pode levar a uma fé mais profunda e inclusiva, que celebra a diversidade como uma expressão da riqueza da criação divina. O Pentecostes e suas conexões com outras tradições religiosas nos lembram que a busca pelo divino é uma jornada compartilhada por toda a humanidade. Ao explorar estas conexões, somos convidados a expandir nossa compreensão do sagrado e a abraçar a diversidade como uma fonte de força e inspiração. Este reconhecimento das experiências espirituais comuns nos desafia a viver de maneira que reflita a unidade e a compaixão que são centrais a tantas tradições de fé. E assim, o Pentecostes continua a inspirar e a unir, oferecendo uma visão de um mundo onde as diferenças são celebradas e a conexão espiritual é cultivada. Os testemunhos pessoais de fé relacionados ao Pentecostes são relatos poderosos de transformação e renovação espiritual. Para muitos, este evento não é apenas uma curiosidade da história, mas uma experiência viva que continua a impactar suas vidas de maneira profunda. Histórias de transformação pessoal, onde indivíduos relatam como foram tocados pelo Espírito Santo, são comuns entre os fiéis. Estes testemunhos variam de relatos de cura emocional a experiências de renovação de propósito e direção, cada um refletindo a diversidade de maneiras pelas quais o divino se manifesta na vida cotidiana. O poder do Espírito Santo na vida cotidiana é um tema central nestes testemunhos, destacando como a presença divina pode influenciar e guiar as decisões e ações dos crentes. Para muitos, o Pentecostes é um lembrete constante de que não estão sozinhos em suas jornadas espirituais. A presença do Espírito Santo é vista como uma fonte de força e sabedoria, ajudando-os a enfrentar desafios e a encontrar paz em meio às adversidades. Este poder transformador é uma prova tangível da fé que inspira e motiva os crentes a viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo. Inspirações para a fé individual também emergem destes testemunhos, oferecendo exemplos de como a experiência do Pentecostes pode ser vivida e aplicada em contextos modernos. Para aqueles que buscam aprofundar sua fé, os relatos de outros podem servir como guias e fontes de encorajamento. Eles mostram que a experiência do Espírito Santo não é limitada a um evento histórico, mas é acessível a todos que buscam uma conexão mais profunda com o divino. Estes testemunhos, portanto, são um convite aberto para explorar e cultivar uma relação pessoal com Deus, baseada na confiança e na esperança. Os testemunhos pessoais de fé ligados ao Pentecostes são uma rica tapeçaria de experiências que continuam a inspirar e desafiar os crentes. Eles nos lembram que a fé é uma jornada pessoal e comunitária, onde cada indivíduo traz sua própria história e perspectiva. Ao compartilhar estas histórias, os fiéis fortalecem uns aos outros, criando uma comunidade de apoio e amor que reflete os valores do Pentecostes. E assim, os testemunhos de fé se tornam uma fonte contínua de inspiração, convidando todos a embarcar em sua própria jornada de descoberta espiritual. O papel das mulheres no Pentecostes é um aspecto muitas vezes subestimado, mas de extrema importância dentro da narrativa cristã. No evento de Pentecostes, as mulheres estavam presentes junto com os apóstolos, compartilhando da mesma experiência do derramamento do Espírito Santo. Esta inclusão é uma curiosidade da história, que destaca a igualdade e a importância das mulheres na formação da igreja primitiva. Elas não eram apenas espectadoras, mas participantes ativas na propagação da mensagem de Cristo, refletindo um papel significativo que continua a inspirar até hoje. As contribuições das mulheres na comunidade cristã inicial foram fundamentais para o crescimento e a consolidação da fé.
Elas assumiram papéis de liderança em suas comunidades, servindo como líderes de igreja, profetisas e missionárias. Exemplos notáveis incluem figuras como Priscila e Febe, que são mencionadas nas cartas de Paulo como colaboradoras valiosas. Estas mulheres, com sua dedicação e fé, ajudaram a moldar a igreja nascente, mostrando que o Pentecostes foi um catalisador de inclusão e empoderamento para todos os crentes, independentemente de gênero. Reflexões sobre igualdade e inclusão, inspiradas pelo papel das mulheres no Pentecostes, continuam a ressoar na igreja moderna. Muitos veem este evento como um chamado à ação para promover a igualdade de gênero dentro das instituições religiosas e na sociedade em geral. O reconhecimento das contribuições históricas das mulheres na igreja é um passo importante para valorizar e incentivar sua participação plena em todos os aspectos da vida eclesiástica. Esta perspectiva inclusiva reflete a essência do Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado sobre todos, sem distinção. O papel das mulheres no Pentecostes nos desafia a reavaliar as narrativas tradicionais e a reconhecer a rica diversidade de vozes que compõem a história da Igreja. Ao celebrar suas contribuições, somos inspirados a continuar trabalhando por uma comunidade de fé que reflete verdadeiramente os valores de igualdade e inclusão. Esta visão não apenas honra o legado das mulheres no Pentecostes, mas também fortalece a Igreja como um todo, promovendo uma cultura de respeito e colaboração. E assim, o Pentecostes permanece um símbolo poderoso de unidade e transformação, convidando todos a participar plenamente na missão de amor e serviço. O Pentecostes é frequentemente visto como o ponto de partida para a missão cristã, um evento que impulsionou os apóstolos a levar a mensagem de Cristo aos confins do mundo. Com o derramamento do Espírito Santo, os seguidores de Jesus foram capacitados a pregar e ensinar com uma nova autoridade e paixão. Este impulso missionário pós-Pentecostes foi uma força transformadora que levou à rápida expansão do cristianismo no mundo antigo, estabelecendo comunidades de fé em regiões distantes. Este evento não foi apenas uma curiosidade da história, mas um catalisador de mudança global. A expansão do cristianismo no mundo antigo foi marcada por desafios e triunfos, à medida que os missionários enfrentavam resistências culturais e religiosas. No entanto, armados com a convicção e o poder do Espírito Santo, eles conseguiram estabelecer igrejas e compartilhar a mensagem de amor e redenção de Cristo. A missão cristã, inspirada pelo Pentecostes, não era apenas sobre conversões, mas também sobre a criação de comunidades que refletiam os valores do Evangelho, como a compaixão, a justiça e a unidade. Este legado missionário continua a inspirar os esforços de evangelização e serviço social hoje. O legado missionário do Pentecostes é evidente nas inúmeras organizações e iniciativas que buscam levar a mensagem cristã a novas fronteiras. Desde esforços humanitários até programas educacionais, a missão cristã se manifesta de diversas formas, todas enraizadas no desejo de compartilhar o amor de Cristo com o mundo. Este trabalho é sustentado pela crença de que o Espírito Santo continua a guiar e capacitar aqueles que se dedicam a servir aos outros. A missão, assim, se torna uma expressão viva da fé, um testemunho contínuo do poder transformador do Pentecostes. Pentecostes e a missão cristã nos lembram da responsabilidade e do privilégio de participar da obra de Deus no mundo. Este evento histórico nos desafia a olhar além de nossas próprias comunidades e a abraçar a missão de compartilhar a mensagem de esperança e salvação com todos. Ao nos inspirarmos no exemplo dos primeiros apóstolos, somos chamados a viver de maneira que reflita o amor e a compaixão de Cristo, tornando-nos agentes de mudança em um mundo que ainda precisa ouvir a boa nova. E assim,
o Pentecostes continua a ser uma fonte de inspiração e direção para todos os que buscam seguir o caminho de Jesus. Os impactos sociais do Pentecostes são vastos e profundos, refletindo a capacidade deste evento de inspirar mudanças significativas na estrutura social e cultural. Com o derramamento do Espírito Santo, os primeiros cristãos foram motivados a viver de acordo com princípios que desafiavam as normas sociais da época, promovendo valores de igualdade, justiça e comunidade. Esta transformação social, iniciada no Pentecostes, foi uma curiosidade da história que ressoou através dos tempos, influenciando a maneira como as sociedades se organizam e se relacionam. As mudanças na estrutura social e cultural promovidas pelo Pentecostes foram evidentes na maneira como as primeiras comunidades cristãs viviam. Elas praticavam a partilha de bens e recursos, cuidando dos mais necessitados e promovendo uma cultura de inclusão e solidariedade. Este modo de vida comunitário desafiava as hierarquias e divisões sociais tradicionais, oferecendo uma visão alternativa de sociedade baseada nos ensinamentos de Jesus. Esta visão continua a inspirar movimentos sociais e iniciativas que buscam promover a justiça social e a equidade em todo o mundo. A influência do Pentecostes na legislação e nos costumes também é notável, à medida que os valores cristãos permeiam as leis e práticas culturais. Desde a abolição de práticas injustas até a promoção dos direitos humanos, o impacto do Pentecostes pode ser visto na evolução das normas sociais e legais. Estes valores, enraizados na mensagem de amor e compaixão de Cristo, têm servido como um guia para a construção de sociedades mais justas e equitativas. A Igreja, como herdeira deste legado, continua a desempenhar um papel vital na promoção de mudanças sociais positivas. O papel da Igreja na sociedade, inspirado pelo Pentecostes, é um testemunho contínuo do poder transformador deste evento. A Igreja, como comunidade de fé, é chamada a ser uma força de mudança e renovação, promovendo a paz, a justiça e a reconciliação. Este chamado é um reflexo da missão iniciada no Pentecostes, onde os primeiros cristãos foram capacitados a viver de maneira que refletisse os valores do reino de Deus. E assim, o impacto social do Pentecostes continua a ser uma fonte de inspiração e desafio, convidando todos a participar na construção de um mundo mais justo e compassivo. O Pentecostes, ao longo dos séculos, gerou uma série de mitos e interpretações que enriqueceram e, por vezes, complicaram a compreensão deste evento significativo. Desmistificar crenças populares em torno do Pentecostes é uma tarefa que envolve tanto a análise histórica quanto a reflexão teológica. Alguns mitos, como a ideia de que os apóstolos estavam em um êxtase irracional, contrastam com os relatos bíblicos que descrevem uma experiência profundamente consciente e transformadora. Esta curiosidade da história nos convida a examinar o Pentecostes com um olhar crítico, buscando separar as lendas das realidades documentadas. Analisar fontes históricas é essencial para uma compreensão mais clara do que realmente ocorreu no dia de Pentecostes. Os relatos dos Atos dos Apóstolos, juntamente com outras fontes históricas e arqueológicas, oferecem uma visão detalhada e rica do contexto e das implicações do evento. Ao estudar essas fontes, é possível discernir o impacto real do Pentecostes sobre os primeiros cristãos e a sociedade em que viviam. Este exame cuidadoso nos ajuda a apreciar a profundidade e a complexidade do evento, indo além das simplificações e distorções que os mitos muitas vezes trazem. Separar fato de ficção no contexto do Pentecostes é um exercício que fortalece a fé e promove uma compreensão mais profunda da narrativa cristã. Ao abordar o Pentecostes com honestidade e rigor intelectual, os crentes são desafiados a reavaliar suas próprias percepções e a buscar uma fé
que seja ao mesmo tempo informada e inspirada. Este processo de discernimento não apenas esclarece o significado histórico do evento, mas também enriquece a experiência espiritual dos fiéis, que são convidados a explorar o mistério do divino com renovada curiosidade e abertura. O Pentecostes. Mitos e realidades nos lembra que a fé é uma jornada contínua de descoberta e crescimento. Ao confrontar os mitos e abraçar as realidades do Pentecostes, somos inspirados a viver de maneira que reflita a verdade e a beleza do evento original. Esta busca por autenticidade e compreensão nos desafia a ser testemunhas vivas do poder transformador do Espírito Santo, compartilhando a mensagem de amor e esperança com um mundo que ainda busca respostas. E assim, o Pentecostes continua a ser uma fonte de inspiração e orientação, guiando-nos em nossa caminhada espiritual. O Pentecostes, com sua rica tapeçaria de eventos e significados, permanece um mistério que continua a intrigar e inspirar fiéis ao redor do mundo. Este evento, que marcou o início de uma nova era espiritual, é um testemunho do poder transformador do Espírito Santo e da capacidade da fé de transcender barreiras culturais e temporais. As reflexões finais sobre o significado do Pentecostes nos convidam a considerar como este evento histórico continua a impactar nossas vidas hoje, desafiando-nos a viver de maneira que reflita os valores de amor, unidade e compaixão que ele simboliza. O legado duradouro do Pentecostes é evidente na forma como ele moldou a identidade e a missão da Igreja ao longo dos séculos. Desde as primeiras comunidades cristãs até as igrejas modernas, o Pentecostes tem sido uma fonte de inspiração e renovação espiritual. Ele nos lembra da importância de estar abertos à ação do Espírito Santo em nossas vidas, permitindo que ele nos guie e nos capacite a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Este legado continua a ser uma força vital que sustenta e energiza a comunidade de fé em sua missão de servir ao mundo. As perguntas e mistérios que permanecem em torno do Pentecostes nos desafiam a continuar nossa busca por compreensão e crescimento espiritual. Embora possamos nunca compreender completamente todos os aspectos deste evento, a jornada de exploração e descoberta é uma parte essencial da vida de fé. Ao abraçar o mistério do Pentecostes, somos convidados a confiar na sabedoria e na orientação do Espírito Santo, permitindo que ele nos leve a novas profundidades de entendimento e experiência espiritual. Este convite à exploração contínua é uma das marcas distintivas da fé cristã. O Pentecostes, com seu mistério e significado duradouros, continua a ser uma fonte de inspiração e desafio para todos os que buscam viver de acordo com os princípios do Evangelho. Ele nos chama a ser testemunhas do amor e da graça de Deus, em um mundo que ainda precisa ouvir a mensagem de esperança e salvação. E assim, o mistério do Pentecostes persiste, convidando-nos a explorar suas profundezas e a descobrir seu impacto transformador em nossas vidas e comunidades. Que possamos, guiados pelo Espírito Santo, continuar a viver e a compartilhar este legado com o mundo. Tem interesse em aprender a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato, e para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.